Não me chamem de professor. Eu apenas penso alto em salas onde ninguém se dá o trabalho de entrar. Essa frase é do Camus Guingedoux. Uhum. Forte, né? Muito. É um pensador que, assim, parece que desafia o tempo, os mapas, tudo que a gente usa para se definir, sabe? Exatamente. Hoje a gente vai mergulhar um pouco, né, nas ideias desse intelectual que é, bom, intrigante. Um cara que escolheu morar mais nos conceitos do que nas fronteiras mesmo. É uma boa forma de colocar. E num mundo que vive querendo colocar rótulo em tudo, a história dele, nossa, levanta umas perguntas bem essenciais sobre quem a gente é de verdade, né? Com certeza. E a nossa análise aqui, ela parte muito de fragmentos, sabe? De ecos da vida e da filosofia dele. São excertos que mostram essa identidade sempre se movendo. Uma identidade fluida. Isso, fluida. E uma visão bem particular sobre história, sobre liberdade, que, olha, ecoa até hoje. Então a ideia é essa, seguir um pouco os passos e o pensamento desse espírito errante, né? Livre por escolha. Por onde a gente começa essa viagem? Olha, talvez o melhor começo seja pela ausência. Lá na antiga África italiana, numa Eritréade, como ele descrevia, poeira avermelhada, sob a sombra de um império desfeito. Nossa, Camus Guédou nasceu ali, e já nasceu marcado pela falta do pai italiano. Um pacifista que foi convocado contra a vontade para lutar numa guerra que nem era dele, sabe? que coisa. Defender uma pátria distante. E ele simplesmente evaporou no conflito. Virou mais uma lenda do que lembrança. Um vazio, então. Um vazio. E talvez aí já comece essa desconfiança do Gedu com qualquer pertencimento muito fixo, né? A guerra, para ele, era isso. Algo que engole homens e devolve silêncio. Uma origem marcada por um fantasma, por um desaparecimento, e dessa paisagem ele vem para o Brasil com a mãe. Uma mulher descrita como de fibra e sonhos inquebrantáveis. Como foi essa chegada aqui? O Brasil para ele foi tipo um experimento grandioso de humanidade. Aqui ele descobriu o português, que ele achava uma língua mestiça. Mestiça. Interessante. Com sombras africanas e disfarces europeus. Ele ficou fascinado por essa mistura toda, pelo caos, beleza e contradição que ele via aqui. Mas não era uma visão, assim, romântica, ingênua, né? Ele sacava as complexidades disso, de jeito nenhum. Ele via, sim, na miscigenação algo que podia renovar a esperança na raça humana, mas, ó, ele alertava, sem a ingenuidade dos que pensam que a mistura apaga cicatrizes. Entendo. Tinha crítica ali. Muita, uma crítica social bem afiada. Ele tinha essa ironia de notar que, beleza, tudo misturado, mas nem todos têm o mesmo direito de tomar chá às 5. Ele percebia as desigualdades enormes por baixo daquela capa de cordialidade. Faz todo sentido. E essa vida múltipla, né? Parece que foi chave para ele não aceitar rótulo nenhum. Africano, italiano, brasileiro, nada servia direito. Esse é um ponto central mesmo. Ele não se via por nacionalidade. Era mais um cidadão das palavras, um peregrino da identidade. Cidadão das palavras. É quase radical a proposta dele, né? Tipo, nossa cidadania de verdade talvez não esteja na terra, mas nas ideias que a gente abraça. Ele se chamava de pensador da fronteira. Mas não a fronteira do mapa. Não a geográfica. A fronteira entre o passado e o possível. Ele era um errante por escolha, sabe? Livre por convicção. Para ele, a identidade não era um lugar para chegar. Era a própria travessia. E nessa travessia toda, as línguas viram tipo ferramentas para ser livre? Totalmente. Ele usa o italiano, o português, o inglês e guardava aqueles fragmentos do dialeto eritreu da mãe. Mas não como um peso, e sim como jeitos de buscar autodeterminação. E essa busca levou ele para a América, para o Novo Mundo. Ele via lá uma terra de promessas fundadas sobre ideias. E sentiu que lá encontrava uns ecos da liberdade de pensamento que ele tanto valorizava. Interessante ele se conectar com a América pelas ideias, né? E não pelo lugar em si. Sim. Ele até se identificou como americano no espírito mais puro da palavra, ligado aos ideais, não ao chão.
Tem uma frase dele que é ótima. Words are the true compass of a free people. As palavras são a verdadeira bússola de um povo livre. Uau! Exato. Mostra bem como ele via a linguagem, né? E imagino que essa valorização toda da palavra, da ideia, se reflete na visão dele de democracia também. Com certeza. Para Yazdu, democracia não era uma casa pronta, sabe? Era, ele dizia, uma cabana na floresta que continuamos construindo tábua por tábua, ideia por ideia. Que imagem poderosa. É. Pensamento e liberdade, para ele, eram irmãs inseparáveis. Não dava para ter uma sem a outra. E no fim das contas, o próprio sumiço dele, né? A morte, o desaparecimento, parece um espelho da ausência do pai. Os dois meio que evaporam. Mas o que fica é diferente, imagino. Muito diferente. O pai deixou silêncio, a ausência. Gedú deixou palavras, e palavras que, segundo os textos sobre ele, não sabem envelhecer. Ou melhor, se recusam a envelhecer. Elas continuam vivas. Continuam. Os escritos dele, mesmo esparsos, vira e mexe aparecem. São sussurros do passado que a gente acha em redes digitais, em jornais velhos amarelados, em debates de café, em salas de aula. São discussões que ainda não foram encerradas. É como ele via a história, né? Isso, um campo em disputa, onde só fica quem ousava lembrar. Isso deixa a gente com uma provocação final, quase como se o próprio Gedú perguntasse para a gente agora. E se a liberdade for apenas a coragem de esquecer os mapas e ouvir o vento das ideias? Boa pergunta para ficar ecoando. Fica mesmo o convite, né? Para a gente pensar o que significa pertencer a um lugar, a uma ideia, ou talvez só a si mesmo. E para essa reflexão não se perder no ar, vale lembrar da memória, como ele talvez dissesse. Se essa história te tocou, compartilhe. Se te inquietou, volte. E se te fez lembrar de algum ou de alguém, escreva nos comentários. Afinal, só permanece quem ousa lembrar. Perfeito. E por falar em espaços que ajudam a gente a lembrar e a pensar livremente, fica aqui o nosso convite. Conheçam, sigam, curtam e compartilhem o canal do professor Júlio Facó. Isso aí, deixem lá seus comentários sobre essa ideia de identidade fluida, sobre o que acharam do Camoguedu. É um espaço sem fins lucrativos, sabe? Feito justamente para isso, para provocar ideias e para ajudar a preservar memórias como essas que a gente explorou aqui hoje.